Mas, veja só, as autoridades americanas confirmaram ter identificado a maior parte dos corpos das vítimas do acidente entre o avião da American Airlines e também o helicóptero da Força Aérea. Essa colisão em Washington na semana passada deixou 67 mortos e está conosco aqui o editor de internacional da Jovem Pan, o Fabrício Naitsky, para falar e trazer todas as atualizações. Seja bem-vindo. Bom dia, Fabrício. Bom dia, Matos. Boa semana para você, para a Lívia, todo mundo que acompanha o Jornal da Manhã. Olha só, são 55 dos 67 mortos, 67 vítimas já foram identificados, então 55 pessoas, segundo as autoridades lá dos Estados Unidos, de Washington. É um trabalho difícil, um trabalho bastante meticuloso que as autoridades têm que fazer por lá, as equipes têm que fazer por lá, porque o avião e o helicóptero acabaram caindo no rio Potomac. Inclusive, o avião acabou caindo ali de ponta cabeça, né? Os destroços foram encontrados virados para baixo, a fuselagem do avião. Isso dificulta um pouquinho o trabalho das equipes para resgatar os corpos das pessoas que acabaram falecendo nesse acidente. A gente lembra o que aconteceu na semana passada. O avião da American Airlines, um Bombardier CRJ-700, bateu contra um helicóptero da Força Aérea Americana, um Sikorsky H-60, e isso causou esse acidente gravíssimo lá em Washington. O que acontece? Hoje começa a retirada dos destroços, tanto do avião quanto do helicóptero. Como é que isso deve acontecer? É um trabalho longo que deve levar mais de uma semana, porque além da gente estar falando aqui de um rio, ali de uma região do rio Potomac, onde a profundidade chega até 7 metros, a expectativa das equipes de resgate é que eles acabem encontrando mais restos mortais conforme eles vão retirando, então, os destroços das aeronaves. E cada vez que eles encontrarem restos mortais de alguma das 67 vítimas, eles vão parar os trabalhos de remoção das aeronaves para então tirar os corpos, tirar os restos mortais e aí sim continuar então com o trabalho de remoção das aeronaves. Tudo que for retirado das aeronaves serão levados para hangares ali no aeroporto Ronald Reagan, que está justamente ao lado, onde o avião ia pousar. A gente tem inclusive aqui o mapa mostrando justamente que pedacinho de Washington que a gente está olhando, né? Então, aqui no centro da tela, o aeroporto Ronald Reagan é um aeroporto com 3 pistas. A gente lembra, o avião da American Airlines vinha por aqui e ia pousar nesta pista menorzinha aqui, a segunda menor pista do aeroporto, ou melhor dizendo, a pista intermediária do aeroporto, não é a pista principal, quando ele acabou então chocando com o helicóptero. Ele estava a cerca de 100 metros de diferença para o solo, então estava pertinho já do solo, perto do pouso, era uma aproximação normal de pouso, mas o avião acaba caindo sobre o rio e aí o que acontece? A correnteza acaba inclusive levando um pouquinho dos destroços. O avião também na aproximação, né? O avião também na aproximação, exatamente. As autoridades lá em Washington, inclusive, Matos, pediram para que moradores da região, caso acabem encontrando destroços, não toquem neles, mas sim liguem para as autoridades para que esses destroços possam ser retirados e levados para a investigação. Falando em investigação, inclusive, a gente já tem a confirmação, o helicóptero da Força Aérea Americana voava a uma altitude de 61 metros no momento da batida. Isso, segundo os investigadores, segundo os especialistas, é a altitude máxima permitida para essa rota. Uma rota que é comum, é rotineira lá em Washington, uma região que tem muitos aviões e helicópteros militares, por ser a capital americana, muitas bases aéreas ali ao redor, mas a gente ainda precisa entender exatamente o motivo desse acidente, já que a torre de controle havia avisado ao helicóptero que o avião, o CRJ-700, estava indo para o pouso e que ele devia fazer a passagem por trás do avião. Isso a gente sabe, não aconteceu. E aí esse acidente gravíssimo que a gente vai aguardar o resultado das investigações. As palavras iniciais do presidente Trump geraram muita controvérsia e também muita polêmica, né, Fabrício? Muita controvérsia, porque ele questiona a habilidade dos controladores de voo lá nos Estados Unidos, alegando que havia ali uma política de diversidade no governo Barack Obama e também no governo Biden, que teria evitado que a FAA, que seria o equivalente à ANAC lá dos Estados Unidos, Agência Nacional de
Aviação Civil, contratasse os melhores controladores de voo. Agora, acontece o seguinte, 2 pontos para a gente analisar aqui. Primeiro, essa política já existia no primeiro governo Trump. Ele não mexeu nessa política. Segundo, há uma política de fato de contratação mais de diversidade, digamos assim, né? Dá prioridade para mulheres, por exemplo, para negros, enfim, pessoas com algum tipo de deficiência. Mas isso não necessariamente quer dizer que são pessoas contratadas para trabalhar como controladores de tráfego aéreo, mas sim na FAA, ou seja, dentro da organização em qualquer capacidade. Não quer dizer necessariamente que a pessoa que estava ali como controladora de tráfego aéreo naquele momento fosse incapaz de operar essa função. Fabrício Naitz, que daqui a pouco ele retorna conosco aqui na programação da Jovem Pan.